portugueses estão entregues a si próprios. O mesmo ocorre com outros europeus. O texto de Teresa Beleza dirige-se a nós e a vós, enquanto estudantes e professores aqui da casa. Este é um texto que inclui o problema dos portugueses no problema Europa. Os portugueses estão entregues a si próprios. O mesmo ocorre com os outros europeus, sobretudo dos países intervencionados. Mas mesmo os alemães e os finlandeses, embora não sabendo ainda, também não ficarão incólumes às consequências do longo naufrágio em que a União Europeia mergulhou. Resistimos sozinhos na água fria e tumultuosa, rodeados pelos detritos da catástrofe, pelos corpos dos que já desistiram ou foram vencidos pelas vacas. O comandante e o seu séquito já deixaram a nau. E desta vez nem tiveram a desculpa de 1808, pois agora Portugal já não tem a retaguarda do Império. Os portugueses foram abandonados pelo seu governo e pelas outras instituições que representavam a sua soberania coletiva. Na espuma revolta abundam páginas soltas de uma Constituição rasgada, resíduos de uma confiança no contrato social, que já se falou hoje três vezes, aliás, que já se deve jazer bem no fundo do mar. O pior numa desgraça é a sua ausência de sentido. Os náufragos chegarão à linha da costa e a primeira tarefa será de estabelecerem os pontons de uma narrativa que lhes ilumina a compreensão do passado e abra pistas para decifrar caminhos que os permitam merecer o futuro. A monstruosa explicação moral que os povos do sul da Europa viveram acima das suas possibilidades insulta não só a inteligência como ofende as condições de vida de um povo que jamais atingiu sequer o rendimento médio dos cidadãos da União Europeia. Que sejam governos a dar lições de ética aos seus povos é outra singularidade ignóbil. Quando a presente crise rebentou em 2008 nos Estados Unidos, os governos ocidentais salvaram sem hesitação os seus bancos e outros segmentos do sistema financeiro global. A Irlanda, que tinha um registro de finanças públicas muito melhor que o da Alemanha, afundou-se para resgatar a desmesura dos seus banqueiros. Em Portugal, o governo do PS endividou o país para salvar o BPN, gerido por malfeitores escondidos sob o emblema do PSD. Foi assim em todo o mundo ocidental. As dívidas no setor financeiro privado foram transferidas para os cidadãos contribuintes. Num golpe de mágica, os vícios privados foram transformados em dívida pública, sob a desculpa do risco sistémico, com exceção do pequeno mas orgulhoso povo islandês que deixou morrer os seus bancos tóxicos para não perder a sua liberdade. Mas há limites para tudo. Não acrescentem à socialização da dívida a externalização da culpa. Não podemos consentir que governos incompetentes queiram também amarrar a nossa alma depois de nos expropriarem o corpo. A culpa dos gastos inúteis para satisfazer clientelas, a culpa ainda maior por uma União Europeia monetária imperfeita, armadilhada como uma bomba relógio contra os europeus e as suas poupanças, não é dos cidadãos. De Lisboa a Berlim, ela pertence aos governos dos partidos que agora nos querem salvar prometendo o desemprego, a pobreza e a imigração com boas políticas públicas. As instituições que os governam traíram a nossa confiança, sentimos aturdidos pela deriva. Contudo, nunca os europeus estiveram tão unidos face à imensa tragédia que cresce no horizonte, ameaçando engolir-nos numa perigosa e desastrosa fragmentação. Mas essa comunidade de destino é ainda invisível para muitos. Temos de acordar desta espécie de matrix ilusória que nos adormece. Não foi a unidade europeia que falhou, mas sim este modo de construir a Europa a partir dos palácios e das bolsas com total desprezo pelos cidadãos, tratando-os como meros consumidores numa lógica medíocre de pão e de circo. Chegou a hora de, como portugueses e europeus, vencer as barreiras ilusórias das línguas e dos preconceitos. Há um caminho incerto pela frente, mas é apenas ele que nos separa de sermos empurrados para dentro desse buraco negro que resultaria do colapso da União Europeia. Viviane Sormeiro Marques.